Por isso que muitas pessoas pensam que isso é liberdade e, na verdade, estão muito enganadas. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre um bem inalienável de todas as criaturas humanas, a liberdade. Nós ansiamos pela liberdade, queremos liberdade em diversas expressões, de diversas formas, e esse desejo é legítimo. Porque a liberdade é um bem inalienável, todos nós temos o direito de ser livres. O problema surge com o uso desse direito, porque nós podemos utilizar a liberdade para coisas positivas e podemos utilizá-la para coisas negativas. Algumas vezes nós podemos utilizar o exercício da liberdade para estabelecer posições de mando, de opressão, ou de revolta, de conflitos. E quando a gente olha um monte de problema no mundo, tenhamos a certeza de que muitos deles ocorrem exatamente pelo uso, pelo exercício da liberdade de uma maneira inadequada. E é interessante a gente observar isso, porque existem dois fatores que ajudam a gente a entender o uso inadequado da liberdade. O primeiro deles é uma pseudo-liberdade. Uma coisa que a gente acha que é o exercício da liberdade, mas que de fato não é. Porque nós temos impulsos, nós temos hábitos, muitas vezes nós temos vícios, padrões de comportamento que a gente aprendeu e que a gente vem repetindo e que a gente considera inadequado. A gente olha e fala assim, eu não gostaria de agir assim, eu não quero agir desse jeito. Às vezes explosões emocionais, crises de raiva, de cólera, depois que passa dá aquela dor na consciência, falando, poxa, perdi uma excelente oportunidade de ficar quieto, de ficar quieta, de ficar calado, podia não ter dito aquilo. E todas as vezes que a gente se defronta com essa situação, tenhamos ou não consciência do problema, o fato é que nós não estamos agindo sobre o impulso da verdadeira liberdade. Nós estamos sendo escravos de impulsos que a gente deixa que se convertam em ações por não ter força suficiente para fazer aquilo que nós sabemos que é correto. Nós não podemos acreditar, por exemplo, que uma pessoa que é viciada, que ela tem algum vício, que ela se entrega a esse vício no exercício da liberdade. Isso não existe. Ela está se entregando ao vício, àquele comportamento, porque ela não consegue ter força suficiente, algumas das vezes, para se libertar daquele comportamento, daquele padrão de ação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve refletir. A gente tomar muito cuidado, porque algumas vezes o que a gente julga ser o exercício de liberdade, às vezes pode ser o atendimento de impulsos primitivos ou equivocados que a gente simplesmente ainda não conseguiu dominar. Agora, existe um outro ponto. No exercício da liberdade legítima, nós precisamos passar por algumas etapas diante de qualquer situação em que nós estejamos e que queiramos, de fato, exercer uma liberdade legítima. Então, primeiro ponto. Quando a gente vai exercer a liberdade legítima, nós precisamos entender a situação. Precisamos refletir um pouquinho sobre o que realmente está acontecendo, sobre aquilo que compõe as variáveis de uma situação, os interesses, as posições, as causas, consequências, porque não existe exercício de liberdade legítima sem o entendimento da situação na qual nós estamos inseridos. Se a gente desconhece as causas que levaram uma pessoa a se comportar de uma determinada forma, a gente pode achar que está exercendo a liberdade e, na verdade, a gente está sendo simplesmente cruel ou inadequado. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente pensa, por exemplo, no perdão. Perdão é um exercício de liberdade. Quando a gente entende a situação,
quando a gente compreende o que aconteceu, a pessoa às vezes estourou no momento que ela não estava equilibrada. Então você exercer o perdão é um exercício de liberdade. O sacrifício é um ato supremo de exercício de liberdade, desde que nós entendamos a situação, desde que nós realmente compreendamos que aquilo é um sacrifício real. Então, primeiro ponto, a gente precisa entender a situação. Ninguém age com liberdade se não tem consciência, se não tem maturidade, se não tem entendimento sobre a situação. Segundo ponto, nós precisamos estar conscientes das alternativas. E aqui é um ponto importante, porque às vezes nós acreditamos de maneira equivocada que a gente está preso, que a gente está presa, que a gente não tem outro jeito de agir. E a gente não entende que às vezes aquela opção que é difícil, que é complicada, ela deriva do exercício de uma liberdade. Eu me lembro de uma vez que estava conversando com a mãe, que estava muito sobrecarregada com a educação dos seus filhos. O marido tinha acabado de abandoná-la, tinha poucos meses, e ela estava assim, fisicamente esgotada, e ela lamentava, porque falava: Saulo, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu não tenho opção, mas isso está me cansando tanto, eu estou tão esgotada, está sendo tão difícil para mim. E eu disse para ela assim, escuta, espera um pouquinho, por que você está achando que você não tem opção? Não, porque eu não tenho opção, não tem outro jeito, não tem outra forma de viver essa vida difícil. Eu falei, não, você tem opção. Basta que você pegue seus filhos, leve para um orfanato e deixe eles lá. Ela me olhou assustada e falou assim, Saulo, mas que absurdo, eu jamais faria isso. Eu falei, todas as mães cuidam dos filhos da mesma forma? Não tem mãe que deixa filho no orfanato? Ela falou, tem, mas essa não sou eu. Eu falei, então o que você está fazendo pelos seus filhos não é o que você tem que fazer. Você está optando por fazer isso por amor, por convicção. Ela olhou, começou a chorar e falou assim, tem razão. Tirou um peso das minhas costas, porque ela achava que ela estava fazendo as coisas de maneira obrigada. E, na verdade, a gente esquece que existem alternativas para o exercício da nossa liberdade. Quando a gente assume isso, nós temos mais energia para fazer aquilo que nós sabemos que é o melhor. Então, ter consciência das alternativas. A gente entender que raríssimas situações na nossa vida nos colocam numa posição em que a gente não tenha liberdade de escolha. É óbvio que tem escolhas que são inadequadas, mas existe uma escolha, porque o que dói, o que pesa é a imposição. Mas quando a gente fala assim, não, estou agindo isso porque eu escolhi, porque eu quero, porque essa foi a minha opção, o peso diminui. Terceiro ponto, nós precisamos ter uma consciência das consequências das escolhas disponíveis. Então, vamos lá, a gente precisa ter consciência da situação, consciência das escolhas, consciência das consequências. O que é que vai vir como consequência dessa alternativa, desse comportamento, dessa ação? Porque se a gente não tem consciência do que pode vir, a gente não está agindo de maneira efetivamente livre. A gente pode estar agindo de uma maneira ingênua, acreditando que um determinado curso de ação vai trazer um determinado resultado, e se a gente parasse um pouquinho para pensar, perceberia que aquele tipo de ação jamais vai trazer o resultado que a gente espera. Por exemplo, às vezes tem uma situação em família que é relativamente comum, o filho, a filha está agindo de uma maneira inadequada. E o pai e a mãe vão lá e falam assim, olha, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que orientar meu filho. Mas faz isso no final do dia, cansado, estressado, estressada, no momento em que o filho está, às vezes, com um amigo, às vezes não está muito conectado, não prepara o ambiente, vai lá e dá um sermão na pessoa. Fala assim, não, eu tenho o direito de dizer porque eu sou pai, porque eu sou mãe. Obviamente que tem, está exercendo o direito de liberdade, só que está deixando de reconhecer que quando a gente vai falar com alguém, sobretudo quando vamos orientá-lo, orientá-la, nós precisamos ter o momento adequado. Uma fala, uma expressão dita no momento inadequado
pode comprometer completamente o resultado que a gente espera. Então a gente acha que está sendo livre, mas a gente está sendo simplesmente impulsivo. E o último ponto é que o exercício da liberdade legítimo, embora ele possa ser difícil, embora traga às vezes dificuldade, porque a gente entende a situação, entendemos as alternativas, identificamos qual é a melhor, nem sempre a mais simples, mas a gente sabe que aquilo vai nos trazer mais felicidade, mais paz de espírito, mais contentamento. E a gente opta por isso não pela dificuldade que aquela ação nos traz, mas pelos resultados que ela vai trazer. Por isso é que o sacrifício é o ato extremo de liberdade, porque a pessoa troca algo que ela tem, que ela possui, às vezes dela mesma, em favor de algo melhor. Só assim é sacrifício. A gente simplesmente sofrer por uma pessoa, sofrer por uma situação, não é sacrifício, é só sofrimento. O sacrifício é quando a gente entende que existe algo de melhor e a gente troca. Eu vou me sacrificar, mas é porque eu espero isso. As mães sabem disso. Quando a mãe passa uma noite em claro, do lado da cama de um filho que está doente, ela está sacrificando o sono, as suas energias, o seu tempo, mas ela sabe o que ela está esperando. Ela está ali porque ela tem o desejo de que aquela criança, de que aquele filho, aquela filha possa se recuperar. Então ela exerce a liberdade em prol de algo melhor. Lembremos disso, porque o exercício legítimo da liberdade é aquele que se distancia dos impulsos da ação irrefletida e passa necessariamente por uma consciência da situação, das alternativas, do que é melhor e de uma ação efetiva nessa direção. Comecemos sim a agir com liberdade. Vamos ler agora a íntegra do versículo do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo endereça aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, e o grande apóstolo nos diz: Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Aliás, essa carta aos Gálatas é uma carta extraordinária para a gente entender esse tema da liberdade. Tanto Paulo de Tarso aborda esse tema de uma maneira muito profunda, quanto os comentários de Emmanuel, que endereçam a questão da liberdade, são muito importantes. Especificamente, nós separamos aqui hoje um comentário de Emmanuel, que é intitulado Liberdade. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania, usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido com a oportunidade de desculpar mentaliza represálias violentas. O caluniado com ensejo de perdão divino recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência à expressão de voo espiritual para o infinito.
A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Uma excelente página de Emmanuel nos ajudando a entender com mais profundidade o tema da liberdade. E o desafio de hoje é a gente refletir sobre os nossos comportamentos. Vamos fazer uma avaliaçãozinha? Os nossos comportamentos nesse dia, no dia de ontem, eles têm sido motivados por uma liberdade legítima ou às vezes eles têm sido resultado de impulsos que a gente tem. Impulsos primitivos, de hábitos, de irreflexão. Vamos avaliar isso e vamos escolher um. Pode ser um pequeno, não tem problema. A gente começa com os pequenininhos, é mais fácil. Vamos pegar uma pequena coisa que a gente identifique, assim, olha, que isso aqui não derivou do exercício legítimo da liberdade. Tinha uma opção melhor. E vamos trabalhar no sentido de ajustar, de mudar, de melhorar esse comportamento. Vamos fazer o uso efetivo e consciente da nossa liberdade. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!